para a semana teológica, tá? Nessa semana teológica, na semana passada a gente falou sobre a diferença entre Jeová e Jesus. Enorme diferença. Essa semana nós estamos falando sobre as semelhanças entre as religiões. As religiões têm muito mais convergências do que divergências. Mas a gente, por causa das nossas prepotências, a gente gosta de lembrar sempre das divergências e esquece das convergências. Entendeu? Criticaram Jesus, Senhor. Ali tem um camarada fazendo um bocado de coisa em nome do Senhor. Vamos lá mandar ele parar de fazer isso? Ele disse, não. Quem não é contra nós é por nós. Fique tranquilo, deixa ele fazer a obra dele. Esse é Jesus. Esse é Deus. Entendeu? Então, na semana teológica, a gente está fazendo isso, né? Estamos aqui em abril, na quarta semana. Hoje é a quarta-feira. Olha aqui, semana das semelhanças, né, nas religiões. No domingo, nós falamos sobre fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós pecamos, a graça é um plano de Deus para nos salvar, e Deus, dentro desse plano, primeiro se revelou a todo ser humano e tem se revelado a todo ser humano. Na segunda-feira, nós falamos que o Espírito Santo, ele atua iluminando o coração das pessoas para que elas compreendam tudo que Deus tem revelado. Então, um mínimo necessário, essencial, todo ser humano já entendeu da revelação de Deus. Todo ser humano de todas as épocas, de todos os lugares, tá? E o Espírito Santo não somente iluminou, mas o Espírito também agindo pela graça, ele tem convencido todas as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Na terça-feira, nós lembramos que todo mundo foi alcançado, né, por essa revelação e por esse convencimento, e todos que são alcançados, que têm vontade e de permissão, eles passam pelo novo nascimento e se tornam novas criaturas, tá bom? Se tornam obedientes, não por eles mesmos, porque não há ninguém que seja obediente, mas pela ajuda do Espírito na vida deles. Então, eles se tornam obedientes com a grande, imensa ajuda do Espírito Santo na vida deles. Esses são os que foram alcançados e que tiveram vontade de mudar e permitiram a mudança operada pelo Espírito. Hoje, a gente fala sobre religiosidades, trigo, ovelhas e joio, tá? Então, diz assim: em todos os cantos do mundo, em todos os tempos, todas as pessoas foram convencidas de sua situação pecaminosa contra Deus. Todas as pessoas. E muitas delas assumiram uma resposta favorável em busca de resolver o problema espiritual. Isso produziu as muitas e muitas religiosidades. Tá? Então, são religiosidades diferenciadas, né? Ninguém é religioso do mesmo jeito que o outro, tá bom? Então, cada um tem sua própria religiosidade. Entre elas, a que deu permissão ao Espírito. Então, veja só, tem muita religiosidade que aconteceu, mas nem todas deram permissão para o Espírito Santo operar, tá? Entenderam que ele seria do jeito deles, da vontade deles, e não do Espírito. Então, todos que permitiram que o Espírito operasse isso para fazer as devidas mudanças, esses são o trigo. O trigo. São ovelhas por obra do Espírito Santo. Enquanto outros desenvolveram suas religiosidades, tá bom? Ao seu jeito, sem a ajuda do Espírito. Esses são o joio. Quem são esses?
religiosos que usam a religião para se auto-prejudicarem, mesmo sem querer. Isso aí é sem querer, claro. Ninguém usa a religião para se destruir. Mas usa para sua própria condenação, para seu prejuízo e para prejudicar os outros. Usa isso de maneira inconsciente. Não é uma coisa voluntária. Eles estão fazendo inconscientemente. A religião, que é algo neutro, na mão dessas pessoas se torna uma arma para promover o ódio, para promover a perseguição, para promover o genocídio, para promover uma série de outros crimes contra Deus e contra a humanidade. Tá bom? Esse é o joio. O trigo não. O trigo, por estar sendo dirigido pelo Espírito, ele pega a religião que é neutra, ele se abençoa, se beneficia com a religião e ele leva a religião para abençoar outras pessoas, para abençoar a comunidade, para abençoar o coletivo, para abençoar o mundo, para ser luz e para ser sal. Percebe a diferença? Então veja que a religiosidade todos têm, sem exceção. Não há ninguém no mundo que não tenha a sua própria religiosidade. Até mencionamos essa semana ainda, né, que o próprio ateu, que faz questão de dizer que não acredita em Deus, ele tem a sua própria religiosidade. Tá? Então, é tão forte a religiosidade dele que ele gasta tempo enorme para ler contra Deus, para criar argumentos contra Deus, para tentar provar que Deus não existe, né? Então ele gasta um tempo enorme, uma energia enorme para provar tudo isso. Isso é porque ele não está querendo convencer as pessoas a priori. Ele está querendo convencer ele mesmo. Ele mesmo, é uma luta com ele. Então, uma das maneiras que ele tem de fazer essa luta contra ele, né, contra sua própria estrutura que acredita. Por que acredita? Ora, veja só, fomos todos criados à imagem e semelhança de Deus. Está dentro de nós. Né? Segundo, Deus se revela em tudo, todos os cantos, todos os lugares, toda a criação, tudo está mostrando Deus. E terceiro, o Espírito Santo convence, também, já convenceu essa pessoa do seu estado diante de Deus. Então é muita coisa contra ele. Ele não tem para onde correr muito, então ele tem que passar o tempo todo se alimentando dessa coisa de ser de ser ateu, de não acreditar, eu não acredito, não é possível. Então, ele fica criando argumentos para lutar contra si mesmo. Entendeu? Por exemplo, uma sugestão que eu dei. Por exemplo, eu não acredito em fantasma, mas conheço pessoas que acreditam. Eu não acredito, mas eu não acredito tanto que eu não perco tempo para provar que fantasma não existe. Eu não perco tempo para encontrar argumentos, para ver o que, é que as pessoas pensam, falam. Não, eu não tenho tempo para isso, porque isso para mim é um assunto vencido. Eu não vou me preocupar com isso. Mas o ateu não. Ele vive em função disto. Entendeu? Por que ele faz isso? Porque é a expressão dele em relação ao que Deus faz. Deus se revela e o Espírito convence. Então ele tem que ficar nessa luta o tempo todo, né, para tentar vencer essa força interior que o leva a crer que realmente existe um Deus e que ele está em falha com Deus. Tá bom? Então, é isso que a gente está nesse encaminhar para a gente culminar, né, em entendendo essas semelhanças das religiões em relação a Deus. Tá bom? Provavelmente amanhã ou depois de amanhã a gente já chega nesse ponto. Mas estamos, né, a caminho, encontrando todas essas orientações para a gente chegar nesse ponto final. Tá bom? Ok, dito isso, deixa eu colocar aqui esse sinal de que estamos no momento final do nosso culto
e a gente vai se despedindo. A gente fica torcendo e orando que hoje seja um dia abençoador na sua vida, tá? E que muita gente seja abençoada através de você, da sua vida, da sua existência, da sua relação com elas e com Deus, tá? E amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta para refletir mais sobre o amor, a misericórdia e a revelação do Senhor a todo ser humano. Tá bom? Deixa eu colocar aqui a musiquinha e a gente vai se despedindo. Até mais. Deus abençoe.